que a gente vai para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Metalbox e no final você dê um gostei, certo? Para nossa aula. Então, as relações métricas no triângulo retângulo é uma extensão do que você já entendeu sobre o Teorema de Pitágoras. Se na nossa aula passada sobre o Teorema de Pitágoras você entendeu que existe uma relação entre dois catetos e uma hipotenusa, hoje a gente vai introduzir outros elementos que a gente estuda no nosso triângulo que tem um lado reto, né, de 90 graus, que é o chamado triângulo retângulo, certo? Então vamos entender aqui como é que se faz as relações métricas desse triângulo. O Teorema de Pitágoras é uma rica demonstração do uso do triângulo retângulo. Contudo, existem outras relações, as conhecidas relações métricas entre os elementos contidos no estudo do triângulo retângulo, como você observou já nas nossas aulas aqui no nosso canal. Então, para o estudo das relações métricas, temos que entender o conceito de projeção ortogonal. Então, considere uma reta R e um ponto P externo a ela. Então, você vai considerar essa reta, que ele chama reta R, e um ponto P, né, um ponto P externo a essa reta, ou seja, não toca na reta. Se não toca na reta, então ele é externo, né? Externo. Ao traçarmos uma reta perpendicular, ou seja, quando a gente traça outra reta perpendicular, a reta perpendicular é a reta que toca a outra reta, no caso R, perpendicular e toca em um ponto. Passando por perpendicular, passando por P, né, o ponto externo, obtemos um ponto P'. Então, quando ele toca nas duas retas, o ponto de encontro, ele diz que é outro ponto que ele também coloca como P. Então, o ponto P externo, ponto P, ponto de encontro, então P', né? Por isso que tem esse tracinho. Na intersecção das retas, o ponto P é chamado de projeção ortogonal sobre a reta R. Então, você já entendeu que uma projeção ortogonal é toda vez que você está traçando retas sobre outras retas, onde você vai encontrar pontos equidistantes de um ponto a outro, ou seja, de localização dentre essas projeções, que no caso são os pontos que ligam as retas, certo? Então isso aí é a projeção ortogonal. Considera a reta R e o segmento AB. Então você vai considerar a reta R, como a gente já nomeou, e dois pontos, um ponto A e um ponto B, projetando as extremidades, ou seja, você vai traçar, né, o segmento AB, né, obtemos o ponto. Então, quando você considera a reta R e você traça dois pontos externos a essa reta R e elas estão equidistantes, o ponto que toca as retas é chamado de a projeção. Por isso que a imagem ponto A é a linha, né, que tem essa aspazinha em cima do ponto, e B é B' também. Então essa projeção aí é o que ele chama de projeção ortogonal do segmento de A até B, se alinhando à reta E, certo? Então vamos começar identificando esses elementos, considerando o seguinte triângulo. Então eu tenho esse triângulo retângulo, e você já sabe que ele vai ter uma hipotenusa, que ele chama de B, um cateto, que ele chama de C, e o outro cateto, que ele chama de A, certo? Aqui agora a gente vai entender as relações métricas, ou seja, outros elementos, quando a gente está estudando esse famoso Teorema de Pitágoras, certo? Então vamos observar o seguinte. O triângulo retângulo, né, quando você observa, ele tem ponto reto. Então, o triângulo retângulo vai ser AHC. Então, eu estou falando desse triângulo aqui. Porém, quando eu faço esse segmento de reta, eu também desenho outro triângulo que dá a compreensão de triângulo retângulo, que é o ponto HBA. Eu estou falando desse outro triângulozinho aqui desse outro lado.
certo? E esse triângulo aqui, esse triângulo AHB tem o quê? Tem a hipotenusa C, tem um cateto M e tem o outro cateto H, certo? Se eu observar o outro triângulo AHC, eu tenho o quê? Cateto M, cateto H, hipotenusa B. Então, são elementos que eu devo considerar aqui no triângulo retângulo, como ele vai informar agora. Se eu observar aqui o segmento BC é a hipotenusa, sua medida é indicada por A. Então, se eu considerar esse lado aqui, então ponto AC é o cateto desse triângulo, também é indicado por B. Se for o segmento AB também é o outro cateto indicado por C. Então, um cateto é a hipotenusa, ou dependendo da visão do triângulo, você vai mudando as extremidades e, consequentemente, as relações. Se eu considerar essa semirreta AH, eu estou falando do quê? H é a altura relativa da hipotenusa, ou seja, um ponto na extremidade A até o cume do triângulo, eu tenho uma altura relativa. Sua medida é indicada por H, né? Porque ele não dá números exatos, então ele está falando hipoteticamente de letras. Então, outra coisa, o o ponto BH, ele está falando da projeção ortogonal AB em relação a AB, certo? Então, aí são algumas das medidas que você vai considerar nas relações métricas, como a gente vai ter na nossa aula de hoje. Agora podemos estabelecer relações entre essas medidas, demonstrando a partir da semelhança de triângulo e baseando-se nas seguintes propriedades. Ele diz o quê? Que em qualquer triângulo, a altura relativa à hipotenusa divide o triângulo em dois outros. Como você já observou aqui, né? A altura relativa divide o triângulo, esse triângulo, e o outro triângulozinho menor, como ele está falando exatamente aí. Em dois outros triângulos retângulos, semelhantes ao triângulo dado anterior. Então, se esse triângulo é semelhante, então ele possui as medidas iguais. Então, aqui vamos à primeira relação. A primeira diz o quê? A está para C, né? A, esse segmento aqui. A está para C, assim como B está para N. B está para N, B para N, A para C ou C para A, tanto faz. Ou seja, a fração é 6 dividido para A igual a N dividido para C. Então, se você multiplicar os meios pelos extremos, né? C vezes C vai dar C ao quadrado, C vezes C dá C ao quadrado, N vezes A vai dar A vezes N. Então, essa propriedade vai ser toda vez que você tiver na condição de observar este lado, o lado da base, e o outro lado e o outro segmento, então vai ser C ao quadrado igual a A vezes N, como a gente vai ter alguns exemplos aqui para a gente fazer a aplicação dessa propriedade. A segunda propriedade, H está para M, esse triângulo aqui, né? H está para esse segmento, que é desse ponto até esse ponto, M, como N, esse outro segmento daqui até aqui, como N está para H. H está para A, como H está para N. H está para M, H está para N, certo? Então, fazendo o cruzamento, né, das proporções, unidade fundamental das proporções, que também tem essa aula aqui no nosso canal Mentalvox, você vai multiplicar os meios pelos extremos, então vai ser H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, então M vezes N. Então, a propriedade fica altura ao quadrado igual essa projeção vezes essa outra projeção. A terceira propriedade, A está para B, A está para B ou B está para A, assim como C está para N. A está para B, como B está para A, tanto faz. C está para N, como N está para C, tanto faz, né? E você vai multiplicar os meios pelos extremos, né? Em X, então vai ser C vezes C, vai ser ao quadrado, A vezes N, vai ser A vezes N, certo?
E a nossa quarta propriedade, observando também as relações métricas aí nesse triângulo retângulo, você vai observar que o ponto A está para B. Então, isso está dividido por isso. Assim como B está para M. B está para M, como A está para B. Certo? Então, você multiplica os meios pelos extremos de novo. B vezes B vai ser B ao quadrado. E A vezes M vai ser AM. Então, quando você souber esse lado, procurar esse lado, então você vai procurar por essa relação. Se você quiser saber o ponto C, então você vai nessa relação. Se você for identificar a altura do triângulo, então você vai nessa relação. E se você quiser saber o ponto C ao quadrado ou uma das que você não conhece, das relações métricas, você vai observar qual é o lado que está sendo estudado, ou seja, perguntado aí na situação. Como a gente vai ver aqui em algumas aplicações. Então, no nosso primeiro exemplo, no triângulo retângulo seguinte, determinar as medidas. A, essa medida aqui, B, essa outra medida, H, essa medida do meio, e M, essa medida do lado indicadas, considerando que as medidas da figura são dadas em centímetro. Então, se você já observa o seguinte, você tem aqui esse triângulo AHB, então você tem um lado que é 6, você tem o outro KT também que é 4 e você tem o outro que é M, certo? Então aqui você já tem dois lados, falta um. Ele está pedindo A, B, H e M, então você dá para entender agora, calcular mais rápido o H. Então a relação é o ponto C, né, que a gente concluiu aqui na relação anterior, o ponto C, né, que você também pode observar. Então é C ao quadrado igual a vezes N. Então, quanto vale A? Não sei. Quanto vale o C? O C você já sabe que é 6. Então, 6 ao quadrado igual a E N, você sabe aqui no triângulo que é 4. Então, você só substitui na relação C ao quadrado igual a vezes N. C é 6, A não se sabe, N é 4, então 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36, e 4 vezes A vai dar 4A. A é igual a 36 dividido para 4, então 36 para 4, você já sabe que A agora é N, ou seja, esse valor de B até C, A é 9 centímetros, né, que ele fala aqui em centímetro, então vamos calcular as outras relações. Ele quer também o H ao quadrado, né, M vezes N. Você sabe o seguinte, que M, você sabe que A é 9, então A já é 9, M mais 4 dá igual a 9. Então, para você saber quanto vale M, basta que você faça o quê? Você substitua, né? Quanto vale M? É o que você quer saber. Só que eu sei que A é 9 e a outra relação N é 4. Então, se você fizer M mais 4 igual a 9, M igual a 9 menos 4. Então, M agora é 5, certo? Porque a nossa relação anterior é o quê? Para me calcular a altura, eu preciso de M e de N. Agora eu já sei que M é 5 e que N, ele já diz na questão que é 4. Então agora a gente já pode calcular a altura aí relativa da base desse triângulo. Então M é 5, como a gente obteve aqui, e N já estava no triângulo que era 4. Então 5 vezes 4 dá 20. Aí a raiz de 20 você fatora ou você procura o aproximado. No caso que a gente deixou no número maior. A outra coisa que ele quer saber, então a gente já sabe quanto é M, que é 5, quanto é A, que é 9, então A é 9, H já sabe M, falta o B. Como a gente vai ver aí na relação, B ao quadrado igual a vezes N.
A é 9, M é 5. 9 vezes 5 dá 45. Da mesma forma que a gente fatora, a gente pode fatorar o 20, aqui a gente vai fatorar 45 pelo MMC ou fatores primos. 45 para 3 dá 15, 15 para 3 dá 5, 5 para 5 dá 1. Como é quadrado, então vai ser 3 ao quadrado vezes raiz de 5. Então, o 3 vai sair de dentro da raiz, vai ficar 3 raiz de 5, por isso dá essa solução aí. Nosso segundo exemplo, determine as medidas M e N indicadas no triângulo retângulo a seguir. Então, ele quer saber as medidas M e N, como ele dá aí no triângulo. Ele diz que esse lado é 8 e que de C a B, que é o A, é 16, certo? Então, ele dá o valor de A, que é 16, e dá o valor de B, que é 8. Né? Que é B aqui é 8, o A é 16. Então, você vai pela relação B ao quadrado igual a vezes M. B ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. 16 vezes M, que A é 16. 16 vezes M, 16. Depois você só divide 64 para 16. Então, M aqui é 4, certo? Então, se, para mim saber o segmento de B a C ou C a B, tanto faz, você já sabe que o segmento todo é 16. Agora você sabe quanto é esse valor desse ponto até C, M é 4. Então você substitui, né? M mais N igual a 16, que N mais M deve ser 16. Se M já é 4, então substitui 4 mais N igual a 16. Isola N, 16 menos 4, então N é 12. Então N aqui é 12 e M é 4, que somado os dois deverá dar 16, como a questão está pedindo M e N nessas relações aí. O terceiro exemplo, determine as medidas B e H indicadas no triângulo retângulo abaixo. B e H, então ele quer essa medida e a altura relativa. Ele só diz que A, desse ponto até aqui, é 54. E uma das relações M mais N, né, é 48. Então, aqui eu já sei que eu posso encontrar quanto é M ou N. Se eu digo que M é 48, quanto é o N aqui? Se o 2 é 54, você já pensou aí comigo. Então, se o A é 54, 54 todos. E eu já tenho um lado que é 48, então 54 menos 48 é 6. Então, M é 48 e N, 6. Então, pela relação agora, para me calcular a altura, eu apenas substituo, né? Eu quero saber a altura, né? Que a altura ao quadrado. Então, um lado é 48 e o outro lado agora é 6. M, 48. N foi o valor que eu calculei, que é esse lado aqui. 48 vezes 6, 288. Raiz de 288, você vai fatorar, né? Fazendo o MMC. Fizemos aqui, como é quadrado, vai ser o quê? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e sobra um 2, e 3 ao quadrado, né? Então, vou eliminar os que está elevado a 2. 2 vezes 2 vezes 3, raiz de 2, que é o 1 que está elevado a 1, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, raiz de 3. Essa é a medida dessa altura aqui. Então, como na questão ele queria o lado B e o lado H, você já sabe que o lado B e o lado H já calculamos aí. Agora a gente vai calcular o lado B. Ele diz que esse lado, ele quer saber, a gente já calculou a altura. A gente já sabe que M é 48, que N é 6. Então, o lado B é o lado que eu não sei, é igual a 6 ao quadrado, mais, não foi a raiz que eu achei? Então, é isso vezes isso, esse triângulo aqui, ó. Triângulo B, H e esse triângulo aqui. Eu sei quanto é o H que a gente calculou ainda há pouco, que é 12 raiz de 2. Eu sei quanto é o N que a gente calculou ainda há pouco, que é 6. Então, 6 ao quadrado, 36. 12 vezes 2 dá 144.
O in de fora elimina a raiz, então fica 2. 144 vezes 2 dá 288. Somando com 36, 324. Então, a gente dá b ao quadrado, então b raiz de 324, que neste caso é mais ou menos 18. Nosso terceiro e último exemplo. Determine as medidas A e N de cada triângulo retângulo abaixo. Ele quer saber a medida de A e a medida de N. Ele diz que esse lado é 9 e esse lado é N, e a soma de 9 mais N dá o valor de A. E a altura é 15. Então, a gente tem a altura, a gente tem M, né? Se aqui é N, então aqui é M. Então, para você saber qual é a relação que você vai usar, você justamente vai pensar dessa forma. Quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho H de altura, eu tenho o M, e falta o N e o A que ele está pedindo. Então, qual é a relação que eu vou usar? A relação que está me dando a altura. Então, vai ser H ao quadrado N vezes N, que esses dois dá o item, o elemento A. Então, se a altura já é 15, vai ser 15 ao quadrado. M vai ser 9, e eu não sei quem é N. 15 vezes 15, 225. 9 vezes 100 vai dar 9N. Então, 220N igual a 225 dividido para 9. Então, N é 25. N é 25, M é 9. A gente sabe que o segmento de B a C ou C a B é a soma de M mais N. Então, A deve ser M mais N. Quanto é N? 9, né? Que eu já disse. Quanto é N? M é 9, N é 25, o valor que a gente achou. Então, somando 9 mais 25 dá 34. Como ele estava pedindo o valor de A, 34, e o valor de N, que agora é 25, você concluiu essa questão, certo? Essa foi a nossa aula sobre as relações método do triângulo retângulo. Espero que eu tenha contribuído com você e até a nossa